Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, gente. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em sua vida, na vida dos seus familiares, enfim, esteja contigo, né? Eu gostaria de meditar, gente, um pouco aqui na palavra do Senhor, em São Lucas, no capítulo 14, né? Que fala acerca da mulher, aliás, daí é 14, não é 13, né? No capítulo 13, a partir do 10, versículo 10, que fala assim: e ensinava no sábado, fala acerca da mulher paralítica, né? E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Gente, meu Deus do céu, olha o drama. Olha o sofrimento dela, né? Diz a palavra do Senhor que ela sofria de uma paralisia. Ela não tinha como ela se endireitar, diz a palavra do Senhor, né? E Jesus estava levando a palavra, que ele mesmo já é a palavra revelada, né? Ali em uma das sinagogas. E nessa sinagoga, onde ele estava, né? Estava ali uma mulher. E há 18 anos, ela estava com aquele espírito de enfermidade. Diz a palavra do Senhor que não era uma simples doença. Que doença nunca... Toda doença é doença. Toda dor é dor, né, gente? Meu Deus do céu, você vai ver uma dor de cabeça, às vezes parece que você vai te levar à loucura uma dor de cabeça. E não é isso que Deus quer, né? Dor de cabeça, seja dor que for, dor de dente, que o corpo é um só, ele é todo ligado, né? Por isso que até a palavra fala, né? Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Se um sofre, o outro sofre também. Porque se o outro não sofre, então ele não está no corpo, né? Sempre vai sofrer consequência, né, gente? Então que seja cura geral. Agora aqui diz a palavra do Senhor que ela andava curvada, né? Então, gente, olha só. Quando a pessoa anda curvada, o que acontece? Ela vai ocupar o lugar dela e o lugar de mais uma pessoa. Porque a posição que obriga ela a estar, né? Ela vai ocupar o lugar assim, dessa maneira. E Jesus vendo aquela situação, Jesus vai e cura. Jesus falou, olha o que Jesus falou. Jesus é prático, sabe, gente? Prático mesmo. Olha só. E vendo-a, né? Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Porque o principal foco é esse, o nome do Senhor ser glorificado. E ela glorificava a Deus, exaltava o Senhor, né? Porque tem gente que mesmo assim, depois de curado, gente, depois que fica com arrogância, sabe? Porque tem gente que fala, eu tô curada agora, mas os 18 anos, como é que vai ficar? E não sei o quê, sabe? Porque tem gente que quando é arrogante mesmo, gente. Você viu o cara lá, aquele lá da cruz lá, o Barrabás? Sofrendo ali também, e falou, você não é filho de Deus? Cura não, livre-se dessa cruz aí, aproveita e nos livre também. Aquela arrogância toda, mas o outro demonstrou temor, gente. O que chama atenção a Deus, a Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E aquele moço mostrou-se que tinha esse princípio, né? Quando ele falou aquelas palavras aí com Jesus na cruz, e a resposta de Jesus foi ótima para ele, né? Então, gente, o que acontece? Aqui diz a palavra do Senhor. E tomando a palavra, o príncipe, né, da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse para a multidão, né? 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Então, ele está falando, jogando uma indireta ali mesmo para Jesus, né? Porque Jesus havia curado aquela mulher, tá? E era 18 anos. Então, nessa hora ele fala, querendo dar uma lição de moral, Jesus até parece, né, meu Deus? Aí ele falou, vocês vêm nesses dias, né, gente? Então, Jesus não ficou assim, se eu curar agora, vai dar problema aqui, né? Ali não era culto, não, ali era gente mesmo que não temia Deus mesmo. Mas uma comparação, nos nossos dias, os cultos, tem o quê? Ele tem a liturgia, não é? Que as pessoas até falam, se fizer isso, fizer aquilo, vai atropelar o trabalho, vai fazer isso, fazer aquilo. E Deus às vezes tem coisa para realizar. Deus tem coisa para realizar onde Ele está presente, sabe, gente? Tem liturgia ali, você não precisa ser teólogo, não precisa ser dirigente, apóstolo, nada disso para saber que existe uma liturgia ali e precisa seguir ali. Existem alguns precedentes que às vezes abrem aspas assim, vamos dizer, né, para culto de criança, uma coisa ou uma outra coisa diferente, mas o culto ele segue daquele mesmo procedimento, daquele mesmo jeito. Um dia, aliás, Jesus me falou para eu ir a um lugar
uma outra instituição aí, que eu sinceramente, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou me levantar, vou me embora. Vou me embora porque Deus, aqui tá uma coisa que tá me incomodando, que tá aquela coisa que não tô ouvindo. Deus, parece que Deus foi embora. Entendeu? Deus tem que estar presente. Aí como que Deus fala? Através do silêncio. Se for caso de barulho, também é barulho. Se for caso de reverência, sabe? Deus, ele age de maneira diferenciada sempre na vida do povo dele. Ele fala através da palavra. O Espírito Santo é tranquilo. Ele fala através da palavra, ele fala através... As pessoas falam ou aquela língua, né, dos anjos, ou não, mas o importante é que Deus esteja ali. Você precisa ter essa certeza. Não que Deus apenas esteja ali, porque às vezes Deus está, mas não está se agradando, né? E tem uns que nem... Tem um caso também que diz a palavra que nem estava mesmo na casa. No caso lá da igreja, lá de Laodiceia, né? Olha aí, não é Apocalipse, você vê isso aí. Mas o que me chama a atenção aqui, gente, que o moço falou isso, né? O responsável, o chefão lá. Ele falou, vocês podem vir qualquer dia. Então Jesus não fez isso. Ele não disse, eu vou te curar amanhã, tá bom? Porque agora pode quebrar a liturgia aí de alguma coisa, né? Nós somos teólogos, sabemos, a gente sabe qual é o procedimento, né? De cada igreja, porque o teólogo não fica preso. Não, ele tem a liberdade da palavra de Deus, de entender, de compreender, entendeu? Mas Jesus não ficou, cuidado, se fizer isso vai quebrar a liturgia, vai não sei o quê. Não, Jesus falou, estás livre deste teu mal. E Jesus não fez um alvoroço aí não, gente, tá? Ele só falou isso, estás curado, ele só fez isso, só isso. Quando uma palavra de Deus é pregada, gente, olha, põe isso na tua cabeça. Quando a palavra de Deus é pregada, muitas coisas acontecem. Muitas coisas acontecem enquanto a palavra é pregada. O apóstolo Paulo, ele estava pregando lá a palavra do Senhor, né? Então alguém disse, fulano está doente, fulano está muito mal. Eu comentei isso aí acerca, né, aí nos conteúdos. Então o que vai fazer? Então a intenção qual era? Não, larga tudo, vamos lá agora, deixa a palavra de Deus aí, vamos lá. Um minutinho, então um som aqui, só um minutinho. Então, gente, como eu estava falando, né, enfim, Jesus não estava fazendo aquele tumulto todo, não. Ele falou, né, voltei, tá? Para que ela fosse curada, e Jesus falou, está feito. Já, entendeu? Como disse Salomão, já é, entendeu? O que é, já foi, entendeu? E ali então ele falou, o moço lá, o responsável, né? Ele falou, olha, se vocês quiserem ser curados, vocês vêm em outros dias, em 6 dias, não nesse dia, entendeu? Então Jesus fala, olha, por que essa hipocrisia, hein? Você faz isso no sábado, você cuida do teu jumento, você cuida do teu boi, você dá de beber para ele, você cuida bem cuidadinho dele, por quê? Porque você vai ter lucro com eles, não é verdade? E desde quando que um jumento, um boi, é mais importante do que uma alma? Desde quando? Essa aqui é filha de Abraão. E filho de Abraão e filha de Abraão não tem que ser escravo de enfermidade, não. Não tem que ser escravo de nada, aliás, né? Então Jesus vai, né? Liberta, aliás, quando Jesus veio dizendo que ele reinaria, Jesus me falou isso, sabia? Um dia eu acordei de manhã, aí o Espírito Santo falou assim, reina. Jesus falou, gente, meu Deus. Então o que acontece? Quando o Espírito Santo, quando Jesus, aliás, voltar aqui ao assunto, ele falou que ele viria, e todos já sabiam pelas Escrituras, todos sabiam, não sabiam na íntegra, porque Deus sempre tem novidade, mais do que já está escrito, tá? Então, quando falou que ele reinaria, eles pensavam o quê? Então agora, a partir de hoje em diante, o César lá da Roma não vai mais ficar ditando normas para nós. O foco era esse. Eles estavam pensando que era assim que Jesus viria, né? Agora o Roma não vai mais nos mandar, nos escravizar, não vai isso, não vai aquilo. Só que Jesus não estava tratando disso, não. Jesus estava falando uma coisa pior, uma coisa... Lá de onde ninguém pode resolver, é isso que ele veio resolver, que é livrar você do chefão do Satanás, livrar você do poder maligno, do poder das trevas. Quanto ao ser humano, se for preciso, você vai até obedecer lá ao seu Senhor. Às vezes tem uma pessoa que tem um cargo, às vezes tem uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, sabe? Acontece muito isso. Você está cheio do poder, cheio da unção, e você tem que ir lá obedecer teu senhorzinho lá, a tua senhorinha lá. Você tem que obedecer, pois não. Você vai lá obedecer, e a Bíblia fala, obedecer e faça para ele ou para ela como se estivesse fazendo para mim. Entendeu, gente? Às vezes acontece que você não é escravo dele, você é livre. Você é livre, sabe? Mas você aqui nessa terra, às vezes, você precisa
Oi, gente, voltando aqui. Então, aí acontece o quê? Que você às vezes vai precisar obedecer aos senhores na carne, aqui, entendeu? Porque mas você tem o quê? As superiores promessas, as promessas divinas. Você vai pregar, às vezes, se for depender, até para aquelas pessoas, né, que têm domínio sobre você na carne, humanamente falando. Que, aliás, quando se fala também, gente, em caso assim, do poder de Deus, no sentido de família, as pessoas que são casadas, servos de Deus, diz a Bíblia que se não houver concordância entre eles, o esposo, a esposa, diz a palavra do Senhor, até para orar, a oração não vai adiantar nada. É necessário até que haja entre eles uma certa concordância, sabe? Diz a palavra do Senhor, né? Até isso. Então, aproveitando que vocês falando esse pedacinho aí também, né? Que é preciso que haja concordância, né? Agora, se não houver concordância, então precisa analisar melhor, porque a palavra de Deus tem conselho para tudo e a gente precisa estar atento quanto a isso aí, porque Deus quer ouvir a oração de cada um e é bom que haja, né, concordância. Agora eu estava falando, gente, no início aí, que é o seguinte: uma pessoa quando ela está com uma certa enfermidade no seu corpo, porque você sabe que o nosso corpo tem o osso, né, a composição óssea aí. Então o osso, ele, conforme a enfermidade, ele vai tomando um rumo diferente. Sabe? E o corpo, a matéria, a carne, ela tem que seguir, ela vai seguir, porque o corpo é que predomina, né? Então, essa mulher, eu já falei isso aí, ela andava curvada, né? Nisso que ela anda curvada, é porque o osso ia levando o corpo, ficava aquela deformação, sabe? Então, ela levava, fazia até ocupar, como estava falando, ocupava o lugar dela e o lugar de mais alguém, porque ela andava curvada, sabe? Com a cara quase lá no chão, e isso não é o que Deus quer, entendeu? E Jesus viu que aquilo ali era um espírito. Não era uma dor qualquer. Porque você tem dor, tem enfermidade, você vai no tratamento médico, que Deus colocou médico para isso, né? Jesus também falou que os sãos não precisam de médico, né? E a gente vê também que muitos estão sãos, né? Aí com plano de saúde perfeito, tudo com a saúde boa, do alto da cabeça à planta dos pés, né? No entanto, morreram. Sabe, gente? Mas nosso Deus, a gente não espera, o que a gente espera é o quê? É a ressurreição em Cristo e o arrebatamento. Jesus virá em breve e as pessoas vão ressuscitar perfeitas em Deus, entendeu? Porque a Bíblia diz, a carne para nada aproveita, né? Então, diz a palavra do Senhor que Jesus, quando ele falou, estás livre, então ele falou no sentido espiritual e a cura do corpo ali também, porque o principal era a cura da alma, né, gente? É a cura da alma e em seguida o corpo, né? Eu tinha falado há pouco aí acerca do... É que eu gravei a mensagem toda, depois deu problema, tive que gravar tudo de novo. Aí eu fui pensando, já falei isso não, já falei ou não. Mas é assim mesmo, gente. Vocês viram o caso do apóstolo Paulo, né? Como eu estava falando também, ele estava pregando a palavra de Deus e ele não deixou tudo para lá. Alguém pensando que estava falando isso, parei, né? Quer dizer que fulano está lá doente, a intenção era o quê? Que ele largasse a palavra de Deus, deixasse tudo para lá e fosse lá atender aquela pessoa. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Olha, eu não vou parar aqui com a palavra de Deus, pega essa minha peça de roupa aqui e leva lá e bota naquela pessoa lá. E nessa hora a pessoa ficou curada, gente. Por que isso? Porque o nosso Deus, ele libera. Você tem certas estratégias vindas do coração de Deus. E Deus vai honrar aquela maneira com que você agiu. Porque é para o louvor dele. Ele não poderia deixar aquela palavra. Tinham pessoas ali ouvindo, que precisavam receber aquela palavra. Eu tinha falado também agora o quê? Que quando a palavra de Deus é pregada e anunciada, muitas coisas vão acontecendo. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu trago uma palavra do Senhor, do coração de Deus, quando eu vejo, levantou um monte de deboche, um monte de gente que não compreende as coisas de Deus. Na escola de profeta também era assim, lá no templo do Eliseu, né? Lá também era assim. Lá eram reveladas algumas coisas, então se levantavam com as pessoas debochadas, ela começava a debochar daquilo que foi falado, a palavra de Deus, mas que seja repreendido, tá? E que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se concretize em tua vida, viu? Que vocês tenham um bom dia, gente, eu vou encerrar por aqui, tá? Que vocês tenham um dia abençoado, concedido por Deus, né? E em nome de Jesus, que cada um seja curado aí, onde essa palavra chegar, que a cura vá acontecendo, porque Deus nos deu o dom da cura. Tá? Não é, Jesus não está aqui, então vai ser curado. Ele está sempre conosco, pelo Espírito Santo, e ele liberou dons para ser usado, sabe? Aí você fala, uma vez eu ouvi uma pessoa que nem é amiga não falando, né? Mas não tem que ser só no recinto da igreja. Começou, aí eu falei, olha, começou em casa, depois nos templos e agora no mundo todo. Ou você pensa que o mundo todo é do inimigo? O mundo jaz no maligno, mas o mundo... Aí, né, o mundo contrário, aí, as coisas contrárias, né?
o sistema maligno, tá? Mas as florestas, tem vários tipos de mundo, né? Se você for ver aí nos estudos aí, você vê. Então Deus criou todas as coisas, tudo é para Ele, como diz a palavra do Senhor mesmo. Gente, eu quero que vocês tenham um bom dia, tá? E muito obrigada, até a próxima.